Projetar, construir, modificar elementos e sistemas visando melhorar a qualidade de vida das pessoas e solucionar problemas da sociedade. É assim que a engenharia, a agronomia e as geociências desenvolvem e aprimoram uma ampla variedade de produtos e serviços que impactam diretamente a vida das pessoas. Produzir energia, gerar novos produtos, multiplicar a produção de alimentos, materializar soluções, construir cidades, proporcionar o desenvolvimento do nosso estado. A engenharia, a agronomia e as geociências são os caminhos para proporcionar mais qualidade de vida para todos. Com foco no desenvolvimento do nosso estado, há 89 anos, o CREA Minas regulamenta e fiscaliza o exercício profissional. Com isso, o Conselho protege a sociedade, promovendo a segurança, o bem-estar social e humano e o equilíbrio ambiental. Isso significa mais oportunidade de trabalho para os profissionais e empresas legalmente habilitados, segurança e qualidade nos serviços prestados. CREA-MG, modernizando, inovando e avançando sempre na prestação de serviços. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao módulo 3 do nosso curso Sistemas Fotovoltaicos, uma abordagem prática. Então nesse módulo a gente vai ver mais algumas informações, que vão nos ajudar na definição do nosso sistema fotovoltaico, e de fazer uma análise desse sistema, ok? Então nesse terceiro módulo nós vamos falar sobre as tecnologias, que estão envolvidas nesse sistema fotovoltaico. A primeira parte desses sistemas vão ser os dispositivos de proteção, como primeiro tópico, os dispositivos de proteção CA, que seriam os dispositivos de proteção de corrente alternada. O primeiro desses dispositivos que a gente vai falar vai ser o disjuntor termomagnético. Como o próprio nome já diz, esse disjuntor tem duas funções principais: a função de proteção térmica e magnética. Mas a proteção térmica e magnética de quê? O que esse equipamento faz? Toda a corrente que vai alimentar o circuito, ela vai passar também pelo disjuntor, ou seja, insere ali com o equipamento, vai estar esse dispositivo de proteção, e a corrente que vai para o equipamento, ela passa também pelo disjuntor, certo? No momento que essa corrente passa pelo disjuntor, se ela estiver acima da corrente para a qual esse circuito foi projetado, o disjuntor vai identificar esse surto de corrente, que pode ser uma sobrecarga ou um curto-circuito, e vai fazer o desarme desse circuito como um todo, ou seja, ele vai interromper essa corrente para evitar maiores danos ao nosso equipamento. Então a primeira parte que a gente vai falar vai ser sobre a proteção térmica, Então essa proteção térmica, ela é feita por uma lâmina bimetálica que existe na construção interna do nosso disjuntor, e que essa lâmina vai mudar de formato à medida que essa corrente se excede a corrente nominal desse equipamento. Então à medida que essa corrente vai passando pelo nosso equipamento, através do efeito Joule, ela vai causando um aquecimento nessa lâmina, e se ela ultrapassar a temperatura para a qual ela foi projetada, ela vai se deformar, causando, portanto, o desarme desse equipamento, o desarme desse circuito e o desligamento desse equipamento, de todos os equipamentos que estiverem ligados ali à jusante desse disjuntor, ok? Além dessa proteção térmica, que é muito importante, vai existir também a proteção magnética.
Então a segunda parte aí seria a proteção magnética, certo? Como que vai funcionar? Dentro da construção desse disjuntor existe uma espiral, né? Uma espira. E à medida que circula uma corrente de determinada intensidade ali nesse espiral, ali vai ser gerado um campo eletromagnético, né? Esse campo eletromagnético vai ser capaz de induzir uma força, né? Um campo eletromagnético que vai induzir essa força que vai ser capaz de atrair um êmbolo que existe dentro dessa espira e que vai provocar o desarme do nosso disjuntor. Então ele pode ter esses dois tipos de desarme, ou térmico ou magnético, né? Essas duas situações são chamadas de curto-circuito ou sobrecarga. Curto-circuito no caso do desarme magnético e sobrecarga no caso do desarme térmico, ok? Mas qual que é essa diferença, né? Qual que é a diferença de um curto-circuito para uma simples sobrecarga? Um exemplo muito prático, né, que a gente pode observar é a ligação, né, de vários equipamentos em uma instalação, e sendo que aquela instalação não foi projetada para aqueles circuitos, né? Exemplo, ligar 2 chuveiros numa casa que só tem um padrão 127 de conjuntor de 60 amperes, né? O que vai acontecer nesse caso? Eu tenho uma corrente que excedeu a corrente para a qual esse circuito foi projetado, mas ela não chegou a um valor muito exagerado, né? Diferente do curto-circuito. Então, suponhamos que cada chuveiro tem uma corrente de 50 amperes e que esses dois equipamentos ligados juntos vão ter uma corrente total de 100 amperes, né? Se eu tiver um disjuntor de 60 amperes, né? Quando der um certo tempo, vai depender da classe ou da curva desse disjuntor, ele vai identificar que tem uma corrente ali que está excedendo a corrente nominal e ele vai fazer o desarme, ele vai fazer o desligamento desse circuito, né? Diferente do curto-circuito. Curto-circuito é basicamente eu ligar uma fase na outra, né? Ou uma fase no neutro, ou até mesmo uma fase diretamente com terra. Ou seja, no curto-circuito a gente não tem nenhuma resistência, né, no circuito ali, além da própria resistência interna da fonte e da resistência dos cabos, né? Então é praticamente uma resistência, a resistência é praticamente zero, né? Uma resistência muito baixa. Se a resistência é praticamente zero, a corrente ela tende ao infinito, né? Então é uma corrente muito alta num intervalo de tempo muito curto, né? Então você tem um aumento da corrente de forma muito rápida, diferente da sobrecarga, que é um aumento da corrente, porém de maneira não tão exagerada como no curto-circuito, né? Na sobrecarga você tem uma limitação dessa corrente, no curto-circuito essa corrente vai estar limitada simplesmente pelos cabos e pela resistência interna da fonte, ok? Então essa é a diferença de um curto-circuito para sobrecarga, mas o disjuntor ele vai atuar nas duas situações, né? Provocando o desligamento do circuito, ok? Além dessas funções principais do disjuntor, ele tem outras funções, né? Ele também pode ser usado, e às vezes ele é usado como dispositivo de manobra, ou seja, ele pode ligar e desligar o circuito. Não é a função principal desse equipamento, porém ele executa esse tipo de função também. Então, para que seja possível, né, efetuar essa manobra, o disjuntor ele tem uma alavanca de manobra, né? Que a gente já conhece aí, né? Aquela chave que tem ali na frente dele, que vai permitir você ligar ou desligar o disjuntor, né? E consequentemente ligar ou desligar o equipamento que está ligado a ele, certo? Além disso, né, ele possui uma câmara de extinção para que nesse momento de chaveamento, né, em que pode ocorrer um centelhamento ali, né, dos contatos, né, no momento que a gente abre o circuito, aquela corrente que estava passando, ela quer continuar passando, né? E dessa forma pode abrir um arco voltaico ali. Então existe uma câmara de extinção justamente para evitar que esse arco, né, tenha proporções maiores, certo? Então esse disjuntor ele é equipado aí com uma câmara de extinção para inibir esse arco, né? Além desses dois, né, um fator muito importante também são os terminais, né? Os terminais elétricos, onde serão conectados os cabos, né? Nesse tipo de disjuntor, né, que é um disjuntor tipo DIN, ele permite a conexão
dos cabos, até mesmo sem terminal, né? Mas pode ser usado também em terminal tipo ilhós, né? E vão ter os disjuntores que necessitam terminal tipo olhal, né? Muitos disjuntores com modelo NEMA, né? Principalmente os mais antigos, demandam um terminal tipo olhal, ok? A gente também vai falar, né, agora um pouco sobre os tipos de disjuntor. Então a gente tem basicamente 3 tipos, né? Que é o disjuntor tipo DIN, o disjuntor NEMA e o disjuntor de caixa moldada. O disjuntor tipo DIN atualmente ele é o mais usual, né? Ele é o mais usado tanto pelas concessionárias, né, que já aposentaram o disjuntor tipo NEMA, que era o mais usado, e também dentro das residências, né? Por que ele já é mais usado do que o NEMA, né? É uma tecnologia mais nova e o disjuntor DIN ele é dotado de maior precisão, né? Ele é separado por curvas, então você pode ter curvas de acordo com o tipo de carga que a gente está ligando, né? No caso da fotovoltaica, vai usar um disjuntor curva C, mas a gente pode ter também, por exemplo, disjuntores curva B, que vão ser usados para cargas resistivas, né? E curva C normalmente para cargas indutivas, certo? No caso de motores, né? Transformadores, etc. São cargas indutivas, vão usar disjuntores com curva C. Cargas curva B, que seriam resistência, né? Ferro de passar, chuveiro, etc. São cargas resistivas e esses podem ser protegidos, né, por disjuntores da curva B. Mas no nosso caso, especificamente da fotovoltaica, a gente vai usar disjuntores curva C, ok? E aí existem também os disjuntores de caixa moldada, né? Esses disjuntores normalmente são para correntes, né? Podem ser para correntes menores também, né? Mas para correntes maiores eles são obrigatórios porque a gente não vai encontrar os outros modelos de disjuntor, né? Então, para determinados valores de corrente, eu só vou ter no mercado, né, o disjuntor de caixa moldada. Ele é um pouco mais caro, né, mas em algumas situações só é possível instalar desse tipo de disjuntor, ok? É importante dizer que mesmo o disjuntor NEMA já tendo caído em desuso, né, no caso de uma substituição desse equipamento, né, que é utilizado nos padrões de entrada, né, que é no padrão CEMIG mais antigo, é importante aplicar o mesmo tipo de disjuntor. Ou seja, se a minha instalação, né, mesmo a norma já dizendo que o disjuntor hoje é o de 63 amperes, por exemplo, né, se o meu disjuntor é um de 60 amperes, que é o mais antigo, padrão NEMA, na hora que se eu precisar trocar, né, suponhamos que eu tenho algum defeito nesse disjuntor, né, por algum motivo ele está desarmando ou fechando curto, né, etc. Se eu precisar trocar esse disjuntor, né, a CEMIG faz essa troca, porém o cliente, né, que é responsável, né, pela compra desse equipamento para substituição, né, e ele deve ser substituído por um de um mesmo modelo. Ou seja, se na época que foi instalado aquele padrão usava um disjuntor tipo NEMA, na hora que for substituir, ele também deve ser substituído pelo mesmo modelo de disjuntor, né? Mesmo sabendo que o NEMA já está obsoleto, né, para a CEMIG, mas ele deve ser substituído pelo mesmo modelo que existia naquela época, ok? E para identificar, né, o tipo de disjuntor e os modelos aceitos pela concessionária, no caso da CEMIG, é importante observar a PEC 11. Então é nessa PEC 11, nessa norma, que vão estar descritos, né, quais são os disjuntores que são autorizados pela CEMIG, certo? Então a CEMIG ela determinou, né, ela testou e validou alguns disjuntores que são aceitos por ela, né? Então se você vai trocar ou se você vai construir um padrão novo, você tem que observar essa norma e comprar somente daqueles fabricantes que estão previstos na PEC 11, ok? Dependente da corrente nominal, né, e das demais informações, é imprescindível que esse modelo de disjuntor e fabricante estejam homologados pela concessionária, ok? Então na PEC 11 o que a gente vai ter? Vai ter uma tabela onde vai constar o fabricante, o modelo, né, o tipo de disjuntor, né, que seria o modelo, aquela nomenclatura que o fabricante deu para o modelo desse disjuntor, as correntes nominais, né, a corrente nominal daquele equipamento, né, que pode ser várias. Aí você vai ter, por exemplo, nesse caso em tela, você tem esse TQC que ele tem a corrente de 20, 40, 50, 60, 70, 90 e 100 amperes, né? E isso vai variar de acordo com o fabricante e de acordo com
com o modelo de disjuntor, se ele é NEMA, se ele é bipolar, se ele é monopolar, etc. Se ele é DIN, por aí vai. E a outra informação relevante que a CEMIG põe em tabela é a capacidade de interrupção simétrica, né, que vai ser dada em quiloamperes, ok? Então, reforçando isso, os disjuntores que forem aplicados nessas instalações do padrão de entrada devem ser observados dentro da PEC 11. Porém, é importante salientar também que os disjuntores que vão ser aplicados dentro da instalação, eles não precisam estar previstos dentro dessa norma, ok? Então, a CEMIG exige que seja instalado para a proteção do inversor, né, para a proteção da instalação fotovoltaica em si, um disjuntor classe C, porém, ela não estabelece o modelo e o fabricante desses disjuntores, ou seja, o disjuntor que vai ser instalado simplesmente para a proteção do inversor, ele não precisa estar previsto na PEC 11. O disjuntor que vai ser instalado no padrão de entrada, né, no padrão da CEMIG, ele tem que estar previsto nessa norma, ok? Então, o disjuntor do fotovoltaica pode ser classe C de qualquer fabricante, desde que esteja, né, previsto nas normas brasileiras, obviamente, né? Porém, não precisa estar dentro da PEC 11, certo? Disjuntores do padrão de entrada devem obrigatoriamente estar previstos e homologados pela CEMIG, ok? Ou pela concessionária, né, que é responsável pelo local. Então, dentro, né, dessa instalação fotovoltaica, a gente vai ter que observar alguns fatores, né? Por exemplo, a curva do disjuntor, nesse caso vai ser a curva C, como a gente já disse, né? Essa curva ela vai determinar uma relação entre a corrente nominal, né, quantas vezes ela vai ser superada e o tempo que esse equipamento vai demorar para desligar o circuito, certo? Resumidamente, então, é uma curva entre corrente e tempo, né? Vai relacionar corrente e tempo. Então, vai relacionar a corrente do circuito e o tempo necessário para ela desligar. Obviamente, né, que ele só vai desligar acima da corrente nominal, certo? Mas dependendo de quantas vezes essa corrente excedeu a corrente nominal, ele vai demorar mais ou menos para desligar o circuito, certo? Atualmente, né, deve ser instalado um disjuntor do tipo DIN, né? Quando a gente fala curva C, já subentende que é um disjuntor do tipo DIN. Deve-se observar também o número de polos, né? É importante lembrar nesse momento que o neutro ele não passa pelo disjuntor, né? Então, se eu for ter um inversor que seja 220 aqui em Minas Gerais, eu precisaria de duas fases, né? Porém, eu não preciso do neutro. Agora, se eu for ter um disjuntor monopolar instalado numa instalação, por exemplo, na Bahia, onde o 220 ele é monofásico, eu vou ter simplesmente a fase passando pelo disjuntor, né? Nesse caso, eu nunca vou interromper o neutro sempre vai continuar ligado e somente a fase é que vai passar pelo disjuntor. Então, no caso onde o 220 for monofásico, eu vou usar um disjuntor monopolar, né? Ou seja, de apenas um polo. No caso de uma instalação, né, igual aqui em Minas, onde o 220 ele demanda duas fases, eu vou precisar de um disjuntor bipolar. No caso de uma instalação trifásica, eu vou precisar de um disjuntor tripolar, né, ou seja, que é capaz, né, de seccionar as três fases ao mesmo tempo, certo? Então, curva, primeira coisa. Segunda, número de polos. E terceira, corrente nominal, certo? Então, vou ter que observar a corrente nominal, ou seja, a corrente para a qual foi projetado esse circuito e a corrente na qual esse disjuntor vai desarmar, vai desligar a instalação. Inicialmente, a gente pode fazer um cálculo, né, dessa corrente utilizando a potência e a tensão, certo? Então, se a gente observar a potência e a tensão, a gente consegue fazer o cálculo da corrente, né? Então, a corrente é igual a potência dividido pela tensão. Então, se a gente pegar um exemplo aqui, onde a potência do equipamento ela é de 3.000 voltamperes e a tensão ela é de 220 volts, a gente teria uma corrente de 13,64, né? Fazendo o cálculo aí, 3.000 dividido por 220, 13,64 amperes. Porém, essa conta ela tem uma falha. Por quê? Né?
a nossa tensão, ela não sempre vai ser 220 volts. Aliás, 220 ela é simplesmente a tensão nominal. Raramente a nossa instalação ela vai ter exatos 220 volts, correto? Então a gente tem que observar que para uma mesma potência, caso eu abaixo, caso eu reduza, caso eu abaixe a minha tensão, para compensar essa queda de tensão, naturalmente eu tenho que elevar a corrente para a gente conservar a mesma potência. Então suponhamos que eu tenha nessa mesma instalação, uma tensão ali chegando para o nosso equipamento, ao invés de 220, que seria a tensão nominal, uma tensão de 210 volts. O que vai acontecer nesse caso? Eu vou ter 3.000 voltamperes, 3.000 VA, dividido por 210, e a gente vai chegar aí numa corrente, de 14,28 amperes. Ou seja, eu reduzi a minha tensão, porém o inversor ele tem que me entregar energia. Para ele me entregar energia, primeiro ele tem que me entregar potência, Então, para ele me entregar a potência, se eu reduzir a tensão, ele pode elevar a corrente e conservar aquela mesma potência, certo? Então, reduzindo a tensão para 210, a gente teria 3.000 dividido por 210 e a gente chegaria numa corrente de 14,28 amperes. Então, como é que é a forma mais segura, apesar de a gente ter essa perspectiva e essa ideia de como fazer isso matematicamente, mas a gente precisa também verificar a folha de dados do nosso inversor. Então a forma mais segura da gente garantir que o nosso sistema não vai exceder aquela corrente é verificar a folha de dados do inversor. Lá na folha de dados vai dizer para a gente qual que é a corrente máxima que aquele inversor pode chegar. Dessa forma a gente vai garantir o bom dimensionamento dos demais equipamentos que vão estar ligados ali adjacentes ao inversor, como por exemplo os cabos, e o próprio disjuntor, evitando um falso desarme do disjuntor, e um superaquecimento dos cabos. Então, pessoal, além dos DPE, dos disjuntores, um outro equipamento que vai ser usado do lado de corrente alternada e que ele é obrigatório na nossa instalação, ele é o DPS. Ele é o dispositivo de proteção contra surto. O que seria um surto? Da mesma forma que o disjuntor protege contra variações de corrente, contra oscilações de corrente, contra excessos de corrente, o DPS vai fazer uma coisa similar, porém para a tensão. Então a gente teria ali tensão e corrente, certo? Do nosso circuito. O disjuntor protege contra, entre aspas, surtos de corrente e o DPS protege contra surtos de tensão, tá? O que pode causar esse tipo de surto, Pode ser uma descarga atmosférica direta, pode ser uma descarga atmosférica indireta, ou pode ser até mesmo uma manobra na instalação, A concessionária precisou ligar e desligar essa instalação e na hora de fazer esse chaveamento da rede, isso também pode causar um surto de tensão e dependendo do nível desse surto de tensão, isso pode causar um defeito, pode causar um dano ao seu equipamento, correto? Então a gente vai falar primeiro de classes, Então a gente tem 3 tipos de classe aí na nossa instalação em termos de DPS, classe 1, 2 e 3. Então a gente vai falar sobre a classe 1, a gente vai falar superficialmente sobre ela. São dispositivos que podem ser instalados na entrada da edificação, ali próximo ao padrão de entrada, e esses DPS, esses dispositivos de proteção, eles vão proteger contra descargas atmosféricas diretas, ou seja, se uma descarga atmosférica cair diretamente sobre a fiação, sobre aquela instalação elétrica, certo? São descargas um pouco mais raras, mais difíceis de acontecer, porque elas dependem do raio, vamos falar assim, descarga atmosférica, de forma mais popular, do raio cair diretamente sobre a instalação, certo?
Então, apesar da norma já exigir, né, mas a CEMIG, no caso da fotovoltaica, ela não exige esse tipo de dispositivo de proteção, né, mas ela está prevista na NBR 5410 e pode ser devidamente observada lá, ok? Mas o foco do nosso estudo aqui são os DPS de classe 2, certo? Então, os DPS de classe 2 vão proteger contra descargas atmosféricas indiretas, certo? Então, pode ser uma descarga atmosférica que é o próximo da sua instalação, mas a gente sabe que a descarga atmosférica, né, o raio, ele é uma grande quantidade de corrente, né, num intervalo muito curto de tempo, né? Então, quando a gente tem uma variação de corrente muito grande, é gerado um campo eletromagnético muito intenso. E esse campo eletromagnético que é gerado, ele pode induzir nas instalações adjacentes alguma tensão. Nesse caso, se essa tensão ela for maior, né, do que a tensão para a qual esse circuito foi projetado, isso pode causar um dano à nossa instalação. Então, para isso, né, a concessionária exige que sejam instalados, né, DPS de classe 2. E a gente vai falar um pouquinho melhor desse DPS de classe 2, certo? Existem também os DPS de classe 3, certo? Esses DPS são instalados diretamente no equipamento para proteger especificamente aquele equipamento, certo? Então são instalados bem na entrada, não da instalação, né, mas do equipamento, ok? Então a própria concessionária ela exige que existam DPS de classe 2 na nossa instalação fotovoltaica, né? Não exige de classe 1 e nem exige de classe 3, certo? É importante salientar que além do disjuntor, esse DPS deve estar, né, dentro de um quadro de proteção que vai fazer a proteção desse nosso equipamento, né? Então, normalmente é instalado um disjuntor específico para o nosso inversor e um conjunto de DPS que pode estar protegendo, né, a instalação como um todo, né? Porque o DPS ele vai ligado ao disjuntor, porém ele vai ligado ali na parte de cima desse disjuntor, ou seja, onde está chegando a alimentação para o disjuntor. Então, mesmo que o disjuntor esteja desligado, o DPS ele vai continuar conectado na instalação, certo? Então, mesmo que o inversor esteja desligado, que o disjuntor do inversor esteja desligado, o DPS ele continua ligado ali, né, na entrada e na alimentação do circuito, ou seja, ele vai proteger não só o inversor, né, mas também todos os equipamentos que estiverem conectados naquele ponto ali de derivação, certo? Então, o DPS de classe 2, que é o exigido pela concessionária em instalações fotovoltaicas, ele vai proteger contra essas descargas atmosféricas, certo? Porém, descargas atmosféricas indiretas. Na hora de dimensionar, né, esse DPS, é importante também, né, observar a norma NBR 5410, e a gente tem também uma norma jovem, a NBR 5419, que trata especificamente as descargas atmosféricas e sistemas de SPDA, ok? Então é importante observar essas duas normas na hora de dimensionar esses dispositivos de proteção contra surto. Então, quais são os dados, né, que a gente vai observar na hora de dimensionar o DPS, né? A gente sabe que a nossa instalação, né, aqui em Minas Gerais, ela tem uma tensão de 127 volts quando medido fase neutro e 220 volts quando medido fase-fase. Essa é a nossa tensão normal, né, padrão aí das instalações residenciais, né, ou seja, dos clientes já abastecidos em baixa tensão, né, instalações residenciais, comerciais, né, e até mesmo pequenas indústrias. Então a gente tem 127 fase neutra ou fase terra e 220 fase-fase. E nesse caso a gente tem três opções, né, três níveis de tensão possível de forma geral, certo? Então a gente tem o DPS que suporta uma tensão, né,
de modo contínuo, ou seja, por todo o tempo de funcionamento, de até 175 volts. A gente vai ter o DPS que suporta até 275 volts e vai ter o DPS que suporta até 460 volts. Ou seja, você vai procurar, né, o DPS que esteja mais próximo da tensão fase neutro da sua instalação. Por quê? O DPS ele é ligado entre uma fase e o terra, ou seja, você vai instalar um equipamento desse para cada fase, certo? Então ele pode ser instalado, né, entre fase terra ou entre fase neutro, vai depender do tipo de instalação, né? Porém, ele sempre vai estar, né, instalado sobre essa diferença de potencial, né? No caso de instalações residenciais, por exemplo, certo? Vai ser a tensão entre fase e neutro. Se essa tensão for 127 volts, isso indica para a gente que poderia ser instalado ali até mesmo um DPS que suportasse essa tensão nominal de 175 volts, que seria o primeiro DPS que a gente tem. Porém, pessoal, é importante salientar nesse momento, de forma prática, que a própria fabricante Clamper, que é uma das maiores, né, e é inclusive daqui de Minas Gerais, ela orienta a instalar, nesse caso, DPS de 275 volts. Ela não recomenda o DPS de 175, porque ela mesma diz que ele pode, né, causar acionamentos falsos, né? Ele pode causar falsos acionamentos aí, e esse DPS ele vai, né, ter sua vida útil reduzida em função disso. Então, mesmo em instalações onde a tensão fase terra ela é de 127 volts, né, falando em termos de tensão eficaz, né, mesmo falando em termos de tensão eficaz de 127 volts, o ideal é que a gente instale nesse tipo de instalação, né, nesse tipo de conexão, DPS de 275 volts, ok? É o que o próprio fabricante nos recomenda. E não teria problema, porque, né, esse equipamento ele é capaz, né, de suportar, né, ele tem que ser capaz de suportar, né, inclusive previsto na NBR 5410, até 1,5 kV, né, lógico que por um curto intervalo de tempo, certo? Então esse DPS de 275 volts não seria problemático para a nossa instalação, certo? Porém, o que a gente não poderia de forma alguma, né, é instalar esse DPS de 175 volts numa instalação na Bahia, por exemplo, onde a tensão fase e neutro já é de 220 volts, correto? Então, nesse caso, a primeira opção realmente seria de 275, né, e a segunda opção de 460. Então, né, em casos onde a gente tem uma tensão acima disso, né, que vai ser em instalações industriais, onde a tensão eficaz pode ser de 380, 480 volts, a gente teria a opção aí de instalar o DPS de 460, ou seja, a tensão fase neutro ela tem que ser inferior a 460, né? Uma instalação de 380 volts, ela pode ter aí a tensão de fase, né, 380, e a tensão fase neutro de 220, certo? Uma instalação de 480 volts, ela pode ter uma tensão aí abaixo de 460, que se considerado tensão fase neutro, ok? Então, além dessa tensão nominal, né, que é um dado bastante relevante na hora de definir o DPS a ser utilizado, a gente também tem a corrente de curto-circuito, que vai ser a corrente máxima que esse DPS vai ser capaz de drenar em condições que ele consegue se regenerar. Então ele pode ter dois tipos de descarga, né? Uma descarga que ele consegue se regenerar sem precisar, né, sem necessitar da troca desse equipamento, e tem a corrente de descarga máxima, né? Essa corrente de descarga máxima, se ela ocorrer, ela pode correr no máximo 2 vezes, né? Ou até mesmo pode acontecer dela, se ela for muito elevada, dela queimar na primeira situação, né? Se essa corrente for abaixo da corrente de curto-circuito, esse equipamento ele é capaz de se regenerar, né, e voltar para a sua condição inicial sem ser necessária a troca desse equipamento, né?
Se essa corrente exceder a corrente de descarga máxima, e isso pode acontecer até 2 vezes, na primeira ou na segunda vez, esse equipamento vai queimar, né, e vai ser necessário a substituição dele, né. Para isso, normalmente ou vai ter uma luz, né, ou vai ter um flag ali que vai mudar de cor, que vai demonstrar, né, que esse equipamento ele precisa ser trocado. Além disso, né, a gente também vai ter a tensão UP. Essa tensão P, por norma, ela não pode ser acima de 1,5 kV, certo? Porque essa seria a tensão máxima que esse equipamento vai suportar. Então, normalmente, né, esse DPS ele garante uma tensão P menor do que 1,5 kV, ou seja, ele garante que, mesmo sob a pior situação, a máxima tensão que vai chegar para o seu equipamento ela vai ser de 1,2 kV. A norma estabelece que essa tensão pode ser de no máximo 1,5, mas a maioria dos fabricantes eles conseguem, né, garantir uma tensão até mesmo inferior a 1,2 kV, certo? Então, observadas essas informações, né, a gente consegue dimensionar esse equipamento, né, em função também do local onde vai ser instalado o nosso equipamento, né, e a gente fazer esse dimensionamento de acordo com a NBR 5410 e com a NBR 5419. Esse DPS ele é exigido que a gente tenha um DPS que tenha uma tensão nominal adequada e tem uma capacidade de interrupção de pelo menos 5 kA, né? Esse é o mínimo exigido pela norma, né, para a gente fazer esse dimensionamento observando também as demais informações. Ok? Além disso, pessoal, é importante salientar que deve haver, né, ali algum dispositivo de sobrecorrente que vai fazer o desligamento da instalação caso esse DPS ele entre em curto, beleza? Então, como é que o DPS vai funcionar? No momento que tem esse surto de tensão, esse excesso de tensão na rede, ele vai drenar isso para o terra, ou seja, o seu terra também tem que estar construído, né, de maneira adequada para suportar esse escoamento de energia ali que vai ocorrer no caso desse surto de tensão, ok? E é importante, caso esse equipamento, né, caso esse DPS venha fechar um curto ali entre fase em terra ou entre fase neutro, que tenha algum equipamento, né, que faça essa proteção, né, no caso pode ser um disjuntor ou um fusível, que faça essa proteção de sobrecorrente que vai fazer o posterior desligamento dessa instalação, ok? Então, se o meu DPS entrar em curto, eu tenho que ter algo em série com ele ali, né, ligado junto com ele, que vai fazer esse seccionamento, que vai fazer essa abertura do circuito, né, para o meu circuito, de forma geral, não ficar em curto durante um intervalo muito longo de tempo, beleza? Então, esses aí são os principais elementos da proteção de corrente alternada, né? E aqui a gente encerra esse primeiro capítulo do módulo 3 e eu espero vocês no capítulo 2 do módulo 3. Até logo!